A Ruby dizia que era tudo para o bem da família, mas quando o menino de 12 anos apareceu esquelético e implorando por comida na casa do vizinho, tudo desmoronou. Pela primeira vez na história, uma influenciadora de família perfeita foi presa e a internet assistiu à queda com os olhos arregalados. Esse é o caso que expôs os bastidores mais sombrios do YouTube familiar, o caso Ruby Frank. Ruby nasceu em 1982 em Utah, nos Estados Unidos, dentro de uma família mormon profundamente devota. Desde criança, Ruby aprendeu que existia uma ordem para todas as coisas. A mulher deveria cuidar do lar, o homem prover e os filhos obedecer. Em casa, as regras não eram apenas regras, eram princípios espirituais ligados à salvação da alma. Desde cedo, a Ruby mostrou um perfil muito específico. Ela era perfeccionista, controladora, determinada. Era aquela criança que organizava os brinquedos por tamanho e cor, que seguia listas mentais de tarefas e que cobrava de si mesmo e dos outros um comportamento alinhado ao que ela considerava certo. Na adolescência, a Ruby não passou pela fase rebelde típica. Ela se manteve fiel à igreja, buscou relacionamentos sérios e tinha um único objetivo claro: formar uma família. Ao contrário de colegas que falavam em estudar, viajar, experimentar a vida, a Ruby queria casar cedo, ter muitos filhos e ser uma mãe em tempo integral. Ela via isso como uma missão espiritual. A Ruby sempre teve carisma, sabia se posicionar, sabia falar muito bem, mas junto com isso havia uma necessidade constante de controle. Amigos e parentes próximos, anos depois, descreveriam a Ruby como uma pessoa que precisava ter razão. Ela não tolerava questionamentos e que via qualquer forma de desafio como desrespeito. Quando ela conheceu o Kevin, tudo parecia se encaixar. Ele era o modelo ideal, fiel, trabalhador, estudioso. O casamento não foi apenas uma união amorosa, foi a realização de um projeto. A Ruby queria construir uma família que fosse exemplo, que mostrasse ao mundo que era possível ser feliz seguindo os preceitos da igreja e mantendo disciplina rígida. Esse desejo não era apenas pessoal, era também social. A Ruby queria ser validada. Ela queria que as pessoas olhassem para a família dela e pensassem: esse é o modelo certo. O YouTube, anos depois, seria só o meio perfeito para amplificar essa necessidade. Kevin Frank nasceu em 1978, também em Utah, dentro de um contexto parecido com o da Ruby, uma família mormon tradicional, com forte ênfase nos papéis familiares e na fé. Mas enquanto a Ruby era expansiva e controladora, o Kevin tinha um perfil mais reservado, introspectivo e acadêmico. Ele estudou engenharia civil e seguiu um caminho sólido: graduação, mestrado, doutorado. Tornou-se professor universitário dedicado ao ensino e à pesquisa, e ele era um homem metódico, que gostava da rotina e das estruturas previsíveis. Ele não era inicialmente alguém interessado em exposição pública, aliás, muito pelo contrário, ele preferia os bastidores, a estabilidade e o silêncio. E quando conheceu a Ruby, o Kevin encontrou uma parceira que compartilhava seus valores fundamentais, mas que trazia a relação uma energia diferente. Ela trazia aquilo pro relacionamento dos dois, sabe? Um borogodó, digamos assim. A Ruby era simplesmente a força, a voz e o carisma. E o Kevin, ele era o suporte, a segurança financeira e a base estável. Esse equilíbrio funcionou bem nos primeiros anos. No casamento, Kevin assumiu o papel clássico. Ele trabalhava fora, ela cuidava da casa e das crianças. Ele confiava na Ruby para gerir o lar e a Ruby confiava no Kevin para prover os recursos. Mas com o passar do tempo surgiram algumas fissuras nesse relacionamento. Quando a Ruby entrou no YouTube, o Kevin teve dificuldade para se adaptar à ideia de expor a vida da família. Ele aparecia nos vídeos, mas de forma discreta, quase desconfortável. Ele não tinha ambição digital, não queria ser influenciador, youtuber, nada disso. E conforme a Ruby se tornava mais centralizadora e obcecada com a imagem pública, o Kevin foi se afastando ainda mais do núcleo das decisões familiares. Esse afastamento seria crucial anos depois, quando ele alegaria não saber dos abusos cometidos dentro daquela casa.
mas as perguntas ficaram: até que ponto ele realmente não sabia, ou ele preferiu simplesmente não ver? O canal nasceu em janeiro de 2015, a princípio era quase um hobby. A Ruby queria compartilhar momentos do seu dia a dia, inspirar outras mães, registrar memórias, mas o que era simples rapidamente virou algo muito maior, porque o nome 8 Passengers vinha do número total da família: Ruby, a Kevin e os 6 filhos. E isso chamava muita atenção, então esse canal cresceu rapidamente. Os primeiros vídeos mostravam cenas inocentes, manhãs de café, tarefas escolares, passeios no parque, mas a Ruby percebeu rápido que havia um diferencial no canal dela: a disciplina. Enquanto outros canais familiares mostravam rotinas caóticas e engraçadas, a Ruby exibia organização, regras, sistemas, e isso atraía um público específico: mães que buscavam referências, espectadores curiosos sobre como dar conta de tantos filhos e pessoas fascinadas pela dinâmica de uma família numerosa e muito rígida que atingia os seus objetivos. E aí, gente, o canal explodiu, ele cresceu exponencialmente. Em 2017, a Ruby já acumulava mais de 1 milhão de inscritos. Em 2019, passou dos 2,5 milhões. O YouTube virou a fonte de renda principal da família. Vieram patrocínios, parcerias, produtos anunciados, workshops de parentalidade. A Ruby virou palestrante, formadora de opinião. Ela não era só uma mãe famosa, ela era uma marca. E nos bastidores a pressão aumentava. Produzir conteúdo diário exigia disciplina não só das crianças, mas de toda a estrutura familiar. Gravar, editar, publicar, interagir com os seguidores, negociar contratos, tudo isso virou parte da rotina. A Ruby, já naturalmente controladora, tornou-se ainda mais exigente. Ela cobrava desempenho não apenas nos vídeos, mas na vida real. Os filhos que no início apareciam espontaneamente começaram a mostrar sinais de desgaste. Alguns pareciam desconfortáveis diante das câmeras, outros se retraíam. A Ruby, no entanto, viu tudo isso como parte de uma missão. Ela gostava, ela queria toda aquela exposição, ela queria números cada vez maiores, e isso, gente, necessita sim de uma rotina de trabalho bastante exaustiva. E para ela que tinha esse sonho, ok, faz até sentido, mas você imagina todas as outras pessoas que estavam envolvidas, como os filhos e o marido. E isso era muito, muito desgastante. E eu posso dizer para vocês com sinceridade, às vezes parece que o trabalho que a gente faz aqui na internet é algo simples, fácil, que eu ligo aqui a câmera e começo a gravar, mas não é, tudo precisa ser estudado. No caso aqui, eu que conto os casos criminais, eu preciso pesquisar, confirmar fontes, decorar texto, entender como a dinâmica das coisas aconteceram, lembrar de datas. Tudo isso é desgastante para mim. Agora vocês imaginam para crianças, que é o caso dos filhos dela. Os filhos precisavam fazer as coisas acontecerem, e na cabeça de uma criança tudo isso é muito maior, muito mais desgastante. No meio de tudo isso, Kevin, que sempre aparecia nos bastidores, ele parecia cada vez mais distante desse universo. E foi nesse contexto que começaram a surgir os primeiros alertas. Seguidores comentavam preocupados sobre certos castigos exibidos nos vídeos, professores relatavam comportamentos preocupantes das crianças na escola, vizinhos notavam movimentações estranhas, mas enquanto isso o canal seguia bombando, e para Ruby é o que importava. Ela acreditava que estava no controle, mas na verdade ela já havia perdido a mão, e o preço viria a ser cobrado em breve de uma forma brutal. Se a Ruby era a face pública do canal 8 Passengers, os verdadeiros protagonistas e vítimas dessa história eram os 6 filhos. Cada um com uma personalidade distinta, cada um impactado de forma única pela dinâmica familiar e pela exposição nas redes. E para a gente entender melhor, eu vou falar um pouquinho deles agora para vocês. Bom, a Sherry Frank, a primogênita, ela nasceu em 2003 e sempre foi descrita como uma filha exemplar. Desde pequena assumiu responsabilidades que não cabiam a ela, cuidar dos irmãos menores, ajudar a mãe em tarefas domésticas, organizar a rotina da casa.
a Sherry não era apenas filha, era uma espécie de assistente materna. Nos vídeos, a Sherry aparecia como a adolescente organizada, dedicada e obediente, mas nos bastidores ela acumulava ressentimentos. Em entrevistas posteriores e posts nas redes sociais, a Sherry revelou que se sentia emocionalmente sobrecarregada, que não tinha espaço para ser adolescente, ela era cobrada por maturidade, perfeição e lealdade à família e aos vídeos. A Sherry foi a primeira a se distanciar publicamente dos pais. Quando o escândalo estourou, ela usou as suas redes sociais para declarar apoio aos irmãos menores e afirmar que havia tentado alertar as autoridades antes. Hoje, inclusive, ela é vista como uma das vozes mais fortes no processo de reconstrução dos irmãos. Já o Chad, ele era o rebelde castigado. Ele nasceu em 2005, teve uma adolescência marcada por conflitos. Enquanto a Sherry era a filha perfeita, o Chad era o filho que a Ruby via como problemático. Ele questionava, enfrentava, resistia e por isso foi alvo dos castigos mais severos. Em um dos episódios mais comentados do canal, a Ruby revelou que havia retirado a cama do Chad por meses, obrigando ele a dormir no chão como punição. Em outro episódio, ela falou publicamente sobre enviá-la a um acampamento de reeducação comportamental, onde ele ficou isolado por algumas semanas. Nos bastidores, o Chad acumulava traumas. Ele se sentia injustiçado, rejeitado e invisível. A Ruby via sua resistência como um defeito a ser corrigido, mas para o Chad era uma tentativa desesperada de manter algum senso de identidade, de não ceder à pressão de se tornar um personagem no YouTube. E aí a gente vai falar um pouco agora da Abby e da Julie Frank, as meninas que eram basicamente invisíveis. A Abby nasceu em 2007 e a Julie em 2009. Elas eram as irmãs do meio e, como muitas crianças nessa posição, aprenderam a sobreviver ficando em segundo plano. Enquanto a Sherry era a preferida, o Chad o problemático, a Abby e a Julie tentavam passar despercebidas. Nos vídeos elas apareciam como meninas doces, obedientes, discretas, mas testemunhos posteriores indicaram que ambas viviam sob constante tensão. Qualquer deslize poderia virar um problema. A Abby, em especial, desenvolveu ansiedade e dificuldades para expressar emoções. A Julie, por outro lado, tornou-se extremamente calada e submissa. E agora a gente vai falar um pouquinho do Russell Frank, o pequeno e ansioso Russell. Ele nasceu em 2011, mostrava sinais claros de ansiedade ainda pequenininho, ele chorava facilmente, tinha medo de errar, vivia sob vigilância constante. Nos vídeos o Russell parecia encantador, mas nos bastidores ele era um menino pressionado além da conta, principalmente pela idade. Ele nem entendia direito o que estava acontecendo. Porque em 2015, quando o canal começou, ele tinha 4 anos. E a Ruby frequentemente reclamava publicamente do comportamento dele, chamando o garoto de imaturo ou preguiçoso, um garoto de 4 anos. E no fundo ele estava apenas sendo uma criança, tentando lidar com expectativas impossíveis de uma adulta. E agora falando um pouco sobre a Ivy Frank, a caçula, que era muito vulnerável, ela nasceu em 2013, era mais nova e, ironicamente, uma das mais expostas. A Ruby frequentemente falava dela nos vídeos, reclamando da sua teimosia, da sua lentidão, da sua falta de esforço. Em um episódio famoso, a Ivy esqueceu de preparar o lanche da escola e a Ruby decidiu não mandar comida para que ela aprendesse a ser responsável. Vocês estão entendendo? Ela tinha o quê nessa época? 4, 5 anos, 6 anos. Era uma criança dependente, estava ali no começo da sua vida, mas a Ruby queria que ela fosse independente. Então, para que ela aprendesse a ser responsável, ela ficaria sem lanche naquele dia. E a repercussão desse ato foi enorme. Seguidores criticaram a decisão, dizendo que privar uma criança de alimento era cruel. A Ruby, no entanto, defendia que era apenas disciplina. A Ivy era pequena demais para compreender a dimensão do que acontecia e ela se tornou um símbolo involuntário da negligência familiar. Ela representava a vulnerabilidade máxima. No auge, assim, do canal, ela tinha 9 anos de idade, ela estava exposta publicamente, era punida diante de milhões de pessoas, sem qualquer rede de proteção e ainda tinha que lidar com os comentários, porque enquanto algumas pessoas criticavam o que a Ruby fazia, outras criticavam a Ivy, diziam que ela merecia o que estava acontecendo. Imagina para uma criança de 9 anos ler comentários falando esse tipo de coisa a seu respeito.
é totalmente traumático. Tudo degringolou de vez quando uma outra pessoa entrou nessa história. Agora a gente vai falar um pouquinho da Jodie. A figura da Jodie Hildebrand é talvez o ponto mais assustador dessa história, porque até então a Ruby já mostrava sinais de controle excessivo, mas com a Jodie tudo escalou para o extremo. A Jodie era terapeuta licenciada, ou melhor, havia sido antes de conhecer a Ruby, ela já havia perdido a sua licença por violação de confidencialidade. Mesmo assim, manteve um círculo de seguidores dentro do meio mormon, oferecendo aconselhamento alternativo baseado em princípios religiosos e doutrinas rígidas. A Ruby conheceu a Jodie em 2020, durante uma fase em que buscava reafirmar as suas convicções e lidar com os problemas dos filhos. O que começou com um aconselhamento virou uma aliança. Logo, a Ruby não fazia nada sem a aprovação da Jodie. O Kevin foi afastado meio que totalmente, a Jodie dizia que ele era um obstáculo, as crianças foram isoladas porque a Jodie dizia que elas precisavam ser purificadas, e juntas a Ruby e a Jodie fundaram a Connections, uma empresa que misturava terapia, coaching emocional e doutrina religiosa. Publicamente, elas falavam sobre ajudar famílias a se reconectarem e nos bastidores promoviam isolamento, controle e punição extrema. A Ruby passou a seguir as regras cada vez mais radicais, cortar contato com amigos e familiares negativos, aplicar castigos físicos, restringir a alimentação. A Jodie alimentava o discurso de que os filhos eram possuídos por mentiras, que precisavam ser reeducados. E a Ruby, gente, ela mergulhou de cabeça nessa ideia. O Kevin, que já estava afastado, dizia não ter controle nenhum sobre a situação. Ele não vivia mais na casa, não participava das decisões e alegaria depois que não sabia o que acontecia. Mas para muitos, ele foi um cúmplice passivo quando preferiu não intervir. A ruptura não veio de denúncias, nem de alertas ignorados, veio de algo muito mais direto e desesperador, uma fuga, que aconteceu no dia 30 de agosto de 2023. Em uma casa no sul de Utah, um menino de 12 anos apareceu na porta de um vizinho, descalço, esquelético, com fita adesiva enrolada nos tornozelos e pulsos. Ele estava com fome, ele estava com sede, muito machucado. Ele disse ao vizinho que havia escapado pela janela da casa ao lado, onde estava sendo mantido preso por dias. O vizinho ficou horrorizado, ele imediatamente ligou para a polícia, relatando que a criança pedia ajuda, dizendo que não aguentava mais. Quando os policiais chegaram, eles encontraram também uma menina de 10 anos, igualmente desnutrida e negligenciada, dentro da casa de ninguém mais, ninguém menos que a Jodie Hildebrand. O que os agentes não esperavam era o tamanho do escândalo que eles estavam prestes a desencadear. Aquela casa não era só uma residência qualquer, era o epicentro de um projeto de controle emocional extremo liderado por duas figuras públicas e famosas. Ali estavam a Ruby Franke e a Jodie Hildebrand, influenciadoras, conhecidas, mulheres que diziam ajudar famílias agora detidas sob acusação de abuso severo contra crianças. Esse caso explodiu nessa época. As imagens da prisão correram o mundo todo. A Ruby algemada sendo levada para a viatura, a Jodie silenciosa com uma expressão fria, policiais carregando sacos de provas para fora da casa. Era uma cena que ninguém jamais imaginou assistir, principalmente aqueles que seguiam a Ruby há muitos anos já no YouTube. Nos interrogatórios iniciais, a Ruby tentou justificar as ações, dizia que os filhos estavam sendo reeducados, que os métodos eram necessários, que ela estava apenas seguindo conselhos profissionais. A Jodie, por sua vez, adotou uma postura quase indiferente, como se não enxergasse gravidade no que havia acontecido. O público, no entanto, viu claramente aquelas crianças como vítimas. Elas foram vítimas de negligência extrema, fome, isolamento e punição física prolongada. Não era disciplina, era abuso e era só o começo das revelações.
Quando a Ruby e a Jodie foram formalmente acusadas, as provas eram esmagadoras. Além do estado físico das crianças, os investigadores encontraram diários, anotações, registros de sessões, vídeos não publicados e depoimentos antigos. A Ruby enfrentava 6 acusações formais, incluindo abuso infantil, negligência e agressão agravada. O Kevin Frank, embora inicialmente não fosse acusado criminalmente, passou a ser investigado como cúmplice moral e pessoa de interesse. Ele afirmava não saber do que acontecia nos meses finais, já que oficialmente estava separado da Ruby. Mas os promotores levantaram questionamentos sobre os anos anteriores, até que ponto ele realmente desconhecia os métodos da esposa. No tribunal, a Ruby se declarou culpada em dezembro de 2023, aceitando um acordo judicial. Em uma fala que viralizou, ela disse que a prisão havia sido o momento em que ela ganhou liberdade, como se até então estivesse sob o domínio da Jodie Hildebrand. A defesa da Ruby construiu a narrativa de que a Jodie era a verdadeira mente manipuladora, que havia sequestrado emocionalmente a Ruby, afastando-a do marido, dos amigos e de qualquer senso de realidade. Embora os promotores reconhecessem a influência da Jodie, eles deixaram claro, a Ruby era adulta, responsável e consciente. As decisões, no final das contas, eram dela. A Jodie, por sua vez, se manteve fria e metódica durante todo o processo. Ao invés de mostrar arrependimento, ela tentou argumentar que seus métodos eram alternativos, mas não abusivos, algo que desmoronou rapidamente diante das provas. O caso Ruby Frank não foi apenas um escândalo pessoal, ele abalou 3 pilares simultaneamente: a comunidade Mormon, o universo dos influenciadores familiares e o debate sobre crianças expostas online. Porque uma coisa eu tenho que dizer para vocês, tá? Criança online dá visualização. A gente sabe que aqui no Brasil também acontece coisas parecidas de crianças serem extremamente expostas em troca de visualização e like, como é o caso da família Pontio. Eu não sei se vocês conhecem, essa família ficou muito conhecida, principalmente por conta das crianças. E depois, gente, um caso que é até recente, a Virgínia com as suas Marias. Porque as filhas da Virgínia são extremamente expostas na internet e isso, claro, gera muito engajamento, consequentemente, dinheiro. Então esse universo das mamães influenciadoras é algo muito lucrativo, que dá muita visualização e que com o caso da Ruby Frank foi extremamente abalado. Na comunidade Mormon houve também um choque imediato, embora a igreja oficialmente não tenha qualquer relação com a Ruby ou a Jodie, muitos fiéis sentiram que os valores da fé haviam sido distorcidos e usados como justificativa para os abusos cometidos. Grupos locais passaram a discutir o perigo de figuras carismáticas que usam a religião para controlar e manipular. E no meio digital, gente, o impacto foi devastador. O YouTube removeu os canais da Ruby e da Jodie. Milhões de visualizações e conteúdo evaporaram. Empresas cortaram parcerias e principalmente o público começou a questionar até que ponto é saudável transformar a vida familiar, especialmente a vida das crianças, em um espetáculo público. Influenciadores que trabalham no nicho familiar passaram a ser cobrados por seguidores, patrocinadores e plataformas. Muitos criadores correram para apagar vídeos antigos, mudar formatos, proteger a identidade dos filhos. O medo de virar o próximo caso Ruby Frank espalhou pânico nessa indústria. Socialmente, o caso também reacendeu debate sobre legislações específicas para proteger crianças de influenciadores. Nos Estados Unidos, onde as leis são vagas sobre esse tema, começaram a surgir propostas para garantir direitos trabalhistas, lucros compartilhados e proteção psicológica às crianças usadas como conteúdo. Porque, querendo ou não, essas crianças estão trabalhando, né? E elas precisam, pelo menos, serem protegidas, terem parte do dinheiro guardado para elas. Afinal, se elas trabalharam, elas têm que receber. Eu sei que, assim, na época desse caso, foi uma coisa de louco. Para vocês terem noção, é mais complicado a questão de monetização quando envolve conteúdos com crianças. Normalmente, esses conteúdos acabam tendo uma monetização mais baixa, até porque no Brasil a gente tem uma legislação forte sobre isso. O CONAR pega bem pesado na questão de propaganda para criança. Então, um canal que é Friend Family, ele acaba tendo alguns problemas ali
com a monetização é um pouco menor, porque são conteúdos direcionados também para o público infantil. E no Brasil é complicado, tem várias regrinhas para você fazer propaganda direcionada para crianças. Tanto que esse foi um dos motivos da TV Globinho ter saído do ar, né? Porque os canais não conseguiam colocar propagandas no meio dos desenhos animados, já que o público que assistia aos desenhos era o público infantil. E aí acabou sendo extinta a TV Globinho muito por conta disso. Agora, lá nos Estados Unidos, eu acho que não existe nada assim desse tipo. Então, acho que a monetização é até mais alta do que de outros conteúdos. E isso era algo que incentivava muito a exposição de crianças, porque o público infantil consome muito mais conteúdo do que o público adulto. Pode parar para ver aí, com certeza você tem alguma criança na sua família que está sempre grudada num tablet assistindo vídeo no YouTube. Então, no caso, nos Estados Unidos, que é um pouco mais tranquila essa questão da propaganda para público infantil, com certeza isso é uma máquina de dinheiro. Atualmente, os filhos da Ruby estão sob custódia do Estado e de familiares próximos. A filha mais velha, Sherry, tornou-se a principal porta-voz pública, lutando para reconstruir a família e garantir que os irmãos menores recebam um apoio psicológico adequado. A Sherry declarou em entrevistas que o impacto da exposição pública será sentido por muitos e muitos anos. Não basta tirar as crianças de um ambiente abusivo, é preciso lidar com anos de traumas acumulados, de falas destrutivas internalizadas, de identidades moldadas pelo olhar externo, de comentários que essas crianças foram expostas, que elas viram sobre elas, sobre a aparência, sobre tudo isso. Essa exposição mesmo acaba sendo traumática quando se fala em crianças. Já os menores, eles estão fora das redes sociais, em processo de reabilitação emocional, só que a pergunta persiste: como reconstruir a vida após ter sido literalmente o centro de um espetáculo global? Como encontrar um senso de identidade depois de anos sendo tratado como marca, produto e vitrine? E para Ruby e para Jodie, a prisão foi apenas o começo de uma longa batalha legal. Para os filhos, é o início de uma longa jornada de recuperação. Nesse caso, ninguém saiu ileso. E a Jodie, gente, a Jodie é um caso à parte. E o futuro dela também é um pouco diferente aí do da família, justamente por conta do seu passado. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre ela para entender toda essa questão, sabe? Bom, antes de entrar na história da Ruby Frank, a Jodie Hildebrand já tinha uma reputação controversa. Ela é formada em aconselhamento clínico, ela havia construído uma carreira como terapeuta, mas o seu estilo era considerado radical por muitos colegas. A Jodie apresentava-se como uma especialista em problemas familiares, vícios, traições e desordens emocionais. O seu discurso misturava psicologia com princípios religiosos extremamente rígidos. E nos primeiros anos de carreira, a Jodie foi advertida por violações éticas. O caso mais grave veio em 2012, quando ela perdeu a licença profissional por violar confidencialidades de clientes e criar conflitos entre eles. Mesmo assim, ela manteve um público fiel dentro dos círculos ultra-religiosos. Ao invés de depender de validação institucional, a Jodie passou a operar no campo de coaching e aconselhamento alternativo. E foi nesse cenário que ela conheceu a Ruby em 2020, buscando uma solução para os conflitos familiares que, na verdade, eram tudo coisas que já estavam sendo criadas, né, pela Ruby ali. Logo no começo, quando as duas se encontraram, parecia um encontro profissional. A Ruby era uma mãe influenciadora e estrela do canal 8 Passengers, buscava ajuda para lidar com os seus filhos, que começavam a resistir aos seus métodos rígidos de disciplina, e ela queria manter tudo aquilo como era, afinal estava dando visualização, e ela buscou ajuda para manter tudo em ordem com a Jodie. E eu acho que o que mais pega no caso da Jodie é que ela acreditava em tudo aquilo, ela acreditava que estava fazendo o bem. Antes mesmo da exposição digital, ela já era esse tipo de pessoa. Ela já acreditava nesses fundamentos, nesse tipo de comportamento, ela já acreditava nessa rigidez, ela já acreditava nas punições. Aquilo para ela era o correto. E é algo que também incomodou muitos Mormons, porque ela fazia tudo parecer que era ensinamento da sua religião. Era como se ela estivesse transformando o ensinamento da religião em uma espécie de manual para cuidar das crianças, para cuidar da família e de vários tipos de relacionamento. Então ela se tornou uma coach com base na religião, fazendo coisas que eram no mínimo questionáveis, dando aconselhamentos totalmente controversos.
Isso chamou atenção também no tribunal, porque como eu disse para vocês um pouquinho antes, ela disse que só estava fazendo o seu trabalho, que estava fazendo o bem. Ela não tentou jogar a culpa em cima da Ruby, não, ela disse que estava dando o aconselhamento correto. Inclusive, quando o caso chegou ao tribunal, não eram apenas provas físicas que estavam sobre a mesa, eram também palavras, memórias, dores antigas. Nos depoimentos, os filhos mais velhos descreveram anos de medo, de punições extremas, de uma casa onde não havia espaço para erro. Eles não tinham só medo da Ruby e da casa deles, eles tinham medo também da Jodie. Os abusos aconteciam também na casa da Jodie. O Chad contou sobre as noites sem cama, sobre a solidão do acampamento de reeducação, sobre as conversas em que a Ruby dizia que ele precisava ser limpo das mentiras. A Sherry falou sobre o peso de ser a filha perfeita, de carregar a culpa pelos irmãos, de ver a mãe se transformar sob a influência da Jodie. Ela contou que tentou alertar as autoridades, mas que era difícil ser levada a sério quando todos viam a Ruby como um exemplo de maternidade, algo público, uma pessoa extremamente aclamada pelo público. No tribunal, a promotoria apresentou anotações da Ruby, onde ela detalhava métodos para purificar os filhos. Ela falava de restrição alimentar, isolamento, vigilância constante. A Jodie também, gente, ela era muito fria, não demonstrava remorso. A sua defesa tentou argumentar que os métodos eram pouco convencionais, mas bem intencionados. Aquela história que eu falei para vocês, de que ela só estava fazendo o seu trabalho. O júri não comprou, tá? O júri não comprou nada disso. Cada palavra dita no tribunal rasgava um pouco mais a imagem pública que a Ruby construiu por quase uma década, e a verdade nua e crua é que não era um caso isolado, não era um erro único, era uma escalada de abusos sistemáticos sustentada por fama e influência. Hoje, a Ruby Frank está presa, a Jodie Hildebrand também. O Kevin tenta reconstruir a própria imagem, alegando que foi vítima e não cúmplice. Os filhos estão longe das câmeras, sob cuidados terapêuticos do Estado e de familiares. Só que essa história não terminou, ela ecoa em cada debate online, em cada novo vídeo, apagado por outros influenciadores, em cada proposta de lei que surge para proteger as crianças do universo digital. No fim fica a pergunta, quantas outras histórias como essa estão acontecendo agora e que ninguém está prestando atenção? Quantas crianças estão crescendo diante das câmeras sem saber que aos olhos dos seus pais deixaram de ser filhos para simplesmente virar conteúdo e fonte de renda? E para fechar, eu acho importante a gente deixar claro que, embora as duas tenham sido condenadas, as penas são bem baixas e até um pouco confusas. Elas assinaram acordos com a promotoria, onde cada uma receberia uma pena de 60 anos de prisão, no máximo, por todas as condenações. No entanto, pelos crimes que elas cometeram no estado de Utah, elas não podem passar mais de 30 anos atrás das grades. Então, em algum momento, elas vão passar aí por uma audiência de condicional e um comitê de liberdade condicional vai ou não aprovar a liberdade das duas. Eu, sinceramente, acho pouco. A descrição da pena diz que foi cerca de 1 a 15 anos para cada vítima, para cada criança envolvida. E aí eu fico pensando, sabe, tantos traumas individuais para cada uma dessas crianças e a pena é de 1 a 15 anos por criança, totalizando ali 60 anos e aí no final das contas em 30 elas já vão estar liberadas. Eu acho que é capaz de conseguir até mudar isso e saírem antes, tá? Mas vamos ver, né? Vamos ver como que esse caso vai andar daqui pra frente. É claro que eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo, então deixa aqui pra mim nos comentários o que você pensa disso daí. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.